3, 2, 1, atenção. Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 105 do nosso podcast Falando de História. Eu sou Roger Lides e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E antes de começarmos o episódio propriamente dito, agradecemos aos patronos que colaboram neste nosso projeto de divulgação de história e já sabem, se querem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link do Patreon, que nós deixamos disponível na descrição deste episódio, e é só seguir o link e fazerem-se patrono e a partir de uma pequena quantia, enfim, um preço simbólico, podem realmente colaborar neste nosso podcast. E aqui vamos nós, porque hoje continuamos a nossa série dedicada à Segunda Guerra Mundial, depois de, no episódio anterior, termos abordado a escalada de guerra na Ásia e no Pacífico e o seu fim, com a capitulação do Japão em agosto de 45. E por isso hoje voltamos à Europa, onde, apesar da Alemanha ter sido derrotada antes do Japão, ainda não encerramos esse conflito, não é assim, Paulo? Sim, se os nossos ouvintes bem se recordam, já aqui falámos sobre o estado de coisas na Europa, no Atlântico, no Mediterrâneo, até sensivelmente os inícios de 1943. Mas deixámos deliberadamente de parte o elefante na sala, ou até, melhor dizendo, o urso soviético. Porque, se eu bem me lembro, foi durante esse período que acabou por colapsar a aliança entre Hitler e Stalin e os alemães invadiram a União Soviética, violando o famoso tratado que eles tinham assinado precisamente em 1939, nas vésperas da invasão da Polónia. Pá, Roger, até parece mesmo que andaste a estudar aqui o assunto nos últimos meses. Exatamente. Nem tenho nada assim à minha frente, estou a dizer assim só as coisas de cabeça. Sim, mas é isso mesmo. A partir do verão de 1940, quando Hitler viu que era impossível invadir o Reino Unido, decidiu apostar naquele que foi sempre um dos seus principais objetivos, a destruição da URSS. Esperava assim que esta queda de Stalin deixasse o caminho aberto ao Japão na Ásia, o que também iria dar, obviamente, mais trabalho aos Estados Unidos, e que, por seu turno, teriam menos meios para apoiar os britânicos e, portanto, Hitler ganhava assim esta guerra de uma vez por todas. Era otimismo a mais, obviamente, mas em boa verdade o interesse alemão pela União Soviética era multifacetado, ou seja, não havia apenas uma razão para tentar a sua conquista. Então que razões é que eram essas? Bom, Hitler e muitos dos nazis viam a guerra contra a URSS como uma cruzada destinada a acabar com aquilo que chamavam o judeu-bolchevismo. Ou seja, uma mistela de conspirações anti-judaicas, de conspirações anticomunistas, que tinham por objetivo, diziam eles, acabar com a Alemanha. Mas se calhar aqui já se percebeu que Hitler não era exatamente um tipo com ideias moderadas ou sensatas. O que? Desculpa, mas estou em choque com essa novidade. Pois, eu sei, mas nos dias de hoje nunca é demais frisá-lo. Claro. Em todo o caso, uma das bases do nazismo era precisamente esse ódio ao comunismo e que motivou, isto na própria Alemanha, ao internamento de comunistas em campos de concentração. E o facto é que a URSS era tão grande e tinha tantos recursos naturais que era o sítio ideal para os alemães colonizarem e construírem um império, era o seu espaço vital ideal. É claro. Queriam, por isso, controlar diretamente os cereais produzidos na Ucrânia, o petróleo do Cáucaso e por aí fora. E como tinha sido feito na Polónia, para colonizar era preciso primeiro exterminar ou escravizar as populações pré-existentes, desde logo os eslavos e os judeus. Portanto, nada de novo neste rol de atrocidades nazis, mas que, neste caso, viria a assumir uma escala verdadeiramente inédita. E do lado soviético, quanto a Stalin, ele achava que era possível uma guerra contra a Alemanha? Entre 1939 e 1941, a União Soviética não tinha qualquer interesse em juntar-se à guerra. Stalin preferia fortalecer a sua posição, enquanto os aliados de um lado e o eixo do outro se destruíam mutuamente numa guerra prolongada, para depois, na altura de dividir os despojos, estar então numa posição mais forte para fazer exigências a quem saísse vitorioso dos escombros da Europa. Mas a inesperada queda de França, ali no verão de 1940, veio mudar completamente este xadrez político europeu. E, portanto, os soviéticos tiveram de agir muito mais rapidamente, muito mais agressivamente, para tentar, claro, anexar o máximo de território possível. E por isso, em junho de 1940, ocupam os países bálticos e duas regiões romanas que faziam fronteira com a Ucrânia. Ou seja, isto dá até a ideia que Stalin estava a tentar criar assim uma zona de tampão entre a União Soviética e a Alemanha nazi. Ou seja, ele teria alguma ideia que houvesse hostilidades e, portanto, seria uma zona de conforto. Sim, essa era a ideia genérica, além, claro, de também interessar ocupar todo o território que outrora tinha pertencido ao Império Russo. Mas o que acaba por ser mais surpreendente no meio disto tudo é que Stalin não achava provável que os alemães invadissem. Isto porque, por um lado, já lhes dava os recursos de que precisavam, e por outro, porque já estavam envolvidos em demasiados cenários de guerra. Ou seja, seria pouco inteligente abrirem uma nova frente a leste.
Isto quer dizer que ele acabou por subestimar esta determinação, este fanatismo de Hitler. Sim, ignorou por completo o facto de Hitler querer exterminar os judeus e os comunistas a qualquer custo. E por isso Stalin ainda acreditava que os nazis nunca atacariam a União Soviética sem apoio japonês, o que obrigaria, obviamente, os soviéticos a combater eles próprios em duas frentes. E por isso assinou um pacto de neutralidade com o Japão em abril de 1941, como aliás já referiste no episódio anterior. No fundo, simplesmente não podia aceitar que também tinha errado ao apaziguar Hitler, tal como tinham feito os aliados, diga-se, e, no caso dele, cedendo-lhe metade da Polónia e fornecendo-lhe as matérias-primas para acabar, como os outros, traído sem dó nem piedade. Ou seja, neste caso, Hitler estava a sobrepor as razões ideológicas, as suas razões ideológicas, o seu anticomunismo fervoroso, às práticas, ou seja, realmente à realidade dos factos, mas Stalin não se apercebeu disso. Pois, foi isso mesmo, o que foi, obviamente, um erro tremendo para os dois lados. Em todo o caso, a partir do verão de 1940, a Alemanha começa a preparar um ataque surpresa à União Soviética, vai aliar-se à Hungria, à Roménia e até à Finlândia. E note-se que estes dois últimos países foram praticamente empurrados para o campo do eixo, precisamente pelas exigências territoriais e pelos ataques soviéticos. E por muito relutantes que estivessem estes seus aliados, o facto é que os generais nazis começaram a planear esta invasão. E qual era então o plano alemão para invadir a União Soviética? A ideia era lançar ataques em 3 pontos distintos, isto para controlar, claro, 3 regiões consideradas mais importantes. A norte, através dos países bálticos em direção a Leningrado, hoje São Petersburgo, ao centro, pela Polónia, rumo a Moscovo, e a sul, a partir precisamente da Roménia, em direção à Ucrânia. Cria-se, claro, uma guerra relâmpago, com os blindados a avançarem, apoiados pela aviação e a romperem as linhas inimigas para permitir o avanço da infantaria, o que não só destruiria por completo o Exército Vermelho, como permitiria depois subjugar as cidades soviéticas por intermédio de brutais cercos e de bombardeamentos. Claro. O plano, já se deve ter percebido, era otimista, mas era otimista também ao ponto de se esperar que a campanha durasse apenas entre 2 e 4 meses. 2 a 4 meses. Pois, imagina. Pois, pois, já se está a ver, não é? E para fechar tudo isto, a campanha recebeu um nome que os alemães consideraram por alguma razão abençoado. Chamaram-lhe a Operação Barbarossa, em homenagem a um sacro imperador alemão do século XII, Frederico I, de alcunha precisamente o Barbarossa. Ou seja, temos um plano muito otimista, como tu já lhe chamaste, e com o nome de um rei dos tempos da Cruzada, não é? Que tem este simbolismo cristão, isto é, não é, de combativo, que vai ser recuperado para esta luta contra o comunismo, não é? Além disso, não deixavam de ver propriamente um bom final. Sim, talvez não fosse exatamente o nome mais inteligente para dar uma campanha, porque o destino de Frederico I não foi particularmente bom. Por ironia do destino, precisamente, afogou-se num rio a caminho da Terra Santa durante a Terceira Cruzada. Pois. E, portanto, não é exatamente o simbolismo mais desejável para se ter. Não, doutor, não foi uma escolha assim tão bem pensada. Não. Claro que hoje sabemos que as sementes da derrota nazi foram plantadas antes mesmo do início da Operação Barbarossa. Mas naquela altura isso ainda não era totalmente evidente. Mas porquê? O que é que tornava esta operação impossível de realizar? Ou melhor, de ter sucesso? Em primeiro lugar, os alemães nunca estabeleceram prioridades, ou seja, queriam avançar em simultâneo ao longo de uma frente, de uma fronteira soviética que era gigantesca. Além disso, apesar de terem mobilizado mais de 3 milhões de soldados, não era gente suficiente para um plano tão ambicioso. Ainda por cima, perto de 80% das unidades alemãs eram de infantaria, e mesmo que apoiadas por 600 mil cavalos, muito animal, claro, por 500 caminhões, nunca se conseguiriam mover à mesma velocidade que as unidades motorizadas ou mecanizadas. O que até destrói um pouco esta ideia do exército alemão que se construiu e que ainda se tem, que era um exército extremamente desenvolvido do ponto de vista tecnológico, quando vemos aqui nesta campanha 600 mil cavalos, o que implica logo um outro exercício logístico. E, aliás, dificilmente se poderia esperar que eles chegassem a Moscovo em tão pouco tempo. É realmente uma coisa um bocado surreal. A ideia de chegar a Moscovo em 2 ou 3 meses só funcionava mesmo no papel. Note-se que os generais alemães também estavam a contar usar as estradas e os caminhos de ferro inimigos, como tinham feito noutros países, mas o facto é que a infraestrutura soviética não só era péssima, como também foi bombardeada e destruída pelos alemães quando invadiram. Ou seja, para a usar tiveram que primeiro reparar os estragos que tinham causado. Por fim, refira-se que os nazis estavam completamente convencidos da sua superioridade racial e civilizacional e, portanto, subestimaram a determinação dos soviéticos em resistir.
Bom, temos aqui uma série de erros consideráveis e erros estruturais. Uma frente demasiado grande, como tu disseste, um número insuficiente de soldados, o descuido com estas questões logísticas e a subestimação basicamente do inimigo. Isto é a receita para a derrota. E no fundo era, embora inicialmente não parecesse. Mas note-se também que do lado soviético a situação não era ideal. Durante a década de 1930, a União Soviética apostou na industrialização para modernizar as suas forças armadas, com carros de combate, com aeronaves, mas quando chegamos a 1941 há ainda muita falta de material e, sobretudo, de munições. Por outro lado, o Exército Vermelho também estava enfraquecido, sobretudo em termos de efetivos, não tanto por falta de soldados, mas antes devido à repressão stalinista. Pois. Havia uma grande escassez de oficiais depois das purgas iniciadas em 1937 e que resultaram na prisão ou na execução de uns 20 mil oficiais do Exército Vermelho. O que não é, efetivamente, de toda uma situação ideal quando se tem uma guerra à porta, não é? Estar assim a limpar, a fazer esta purga no exército não é propriamente a escolha mais acertada. Mas vamos lá ao que interessa. Quando é que começou a invasão alemã à União Soviética? Nos primeiros meses de 1941 reinava a desinformação lançada por Goebbels, o ministro da propaganda nazi, e por isso os soviéticos não sabiam ao certo se os alemães iriam ou não atacar. E por isso, quando a 22 de junho de 1941 os nazis invadiram, os soviéticos foram apanhados completamente de surpresa. Nesta altura, os invasores contavam com 3,6 milhões de soldados, incluindo aliados finlandeses e romenos, mais de 3 mil carros de combate, 7 mil peças de artilharia e 2.500 aviões. Portanto, muita gente, muito material. Já os soviéticos tinham 2,9 milhões de soldados, entre 10 e 15 mil carros de combate e 9 mil aeronaves. Muita gente, muito material, mas que não era suficiente, como disse, quer para atacar, quer para defender uma fronteira e uma frente que no seu auge rondava os 2.500 km de extensão. Pois, porque se olharmos para os números, quer dizer, já no início da guerra, a União Soviética tem muito mais armamento do que propriamente o exército alemão. Apesar, enfim, há aqui uma pequena desproporção em termos de efetivos militares. Mas realmente é esta fronteira, quer dizer, é uma dimensão quase inimaginável. É praticamente a distância entre Lisboa e a capital europeia mais perto. Com esta distância é Budapeste, que é mesmo no meio da Europa. Isto em linha reta. Sem dúvida, e que iria criar, obviamente, diversos problemas. Mas, no início, depois de bombardearem os aeródromos e a infraestrutura soviética, os alemães lá lançaram o seu ataque terrestre em 3 zonas, como disse, e como era o seu plano. A norte atacaram os países bálticos, que estavam ocupados pela União Soviética, e rumaram a Leningrado, o importante porto que permitia o controle do Báltico e que era também simbolicamente muito importante por ter sido o berço da Revolução Russa de 1917. A Finlândia apoiou este avanço inicial para tentar recuperar, claro, o território ocupado pelos soviéticos em 1940, mas acabou por retirar quando a Grã-Bretanha lhe declarou guerra e os Estados Unidos ameaçaram fazer o mesmo. Apesar dos esforços soviéticos para evacuar os civis e abastecer a cidade, Leningrado acabou mesmo cercada pelos nazis e assim permaneceu entre setembro de 1941 e janeiro de 1944. Ou seja, praticamente 2 anos e meio sob cerco. E em condições absolutamente infernais. Repare-se que a cidade precisava diariamente de 2.000 toneladas de comida, mas no outono de 1941 recebeu apenas 172 toneladas. Por isso, a fome instalou-se. Algumas pessoas tiveram mesmo de recorrer ao canibalismo para sobreviver. Portanto, uma situação absolutamente atroz. Ao todo terão morrido uns 630 mil civis devido à fome, às doenças e aos bombardeamentos alemães, embora o número real de vítimas seja obviamente maior, mas impossível de calcular. Mas o facto é que Leningrado resistiu contra todas as probabilidades, impediu o avanço alemão neste setor norte e, no fundo, era isso que mais interessava a Stalin e aos seus generais. E como é que estavam as coisas nos outros pontos desta invasão alemã? Mais a sul, alemães e romenos avançaram a toda a velocidade pela Ucrânia e conquistaram esse território entre junho e julho de 1941. Já no centro, o avanço também foi bastante rápido e em finais de junho de 1941 também a Bielorrússia já tinha sido conquistada. Os alemães só não avançaram imediatamente sobre Moscou porque foram impedidos pela feroz resistência do Exército Vermelho, liderado pelo general Zhukov, que entre julho e setembro desse ano impediu o avanço nas proximidades da cidade de Smolensk. Tempo muito precioso, aliás, que foi aproveitado para reforçar a capital perante esta ameaça de um assalto nazi, mas claro que a aproximação do inimigo lançou o pânico entre os moscovitas, com milhares de pessoas a fugirem, incluindo vários membros do governo e outros tantos a começarem motins. E Stalin, no meio disto tudo, o que é que ele estava a fazer? Como é que foi a sua reação a esta invasão? Inicialmente ficou profundamente abalado, surpreendido pelo rápido avanço nazi, tendo mesmo dito que, por sua culpa, o Estado fundado por Lenin iria colapsar. Portanto, estava bastante pessimista.
mas a resistência soviética em diversas regiões acabou por convencê-lo de que, afinal, era possível aguentar o choque e, por isso, decidiu não abandonar o Kremlin. Começou então a dar ordens para que o RSS se preparasse para uma guerra longa, retirando boa parte da indústria militar para zonas distantes da frente, os Montes Urais, o Cazaquistão, a Sibéria, e mandando mobilizar milhões de homens, isto, claro, para compensar as baixas gigantescas que os seus exércitos já tinham sofrido. E estas decisões acabaram por ser um sucesso. A economia soviética deu total prioridade à produção de material de guerra, o que levou a aumentos brutais na produção. Para dar apenas um exemplo, veja-se que de 40 mil peças de artilharia produzidas em 1941, passou-se, em 1944, para 122 mil. Pois, quer dizer, são números impressionantes, disso não há qualquer dúvida. Sim, e que tiveram os seus custos. Os operários foram forçados a trabalhar 9 horas por dia, 6 dias por semana, com salários miseráveis, tudo por ordem de Stalin, claro, que se focou também no uso de mão de obra escrava, sobretudo de minorias étnicas e até de presidiários dos gulags. O foco nas indústrias de guerra levou também à escassez de bens e de alimentos para a população civil, por isso, mesmo aqueles que estavam longe da frente sofreram com a fome e a miséria provocada pela guerra. Curiosamente, o apoio material providenciado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha à União Soviética acabou por ser mais útil para satisfazer estas necessidades dos civis do que propriamente as dos militares. Ou seja, foram mais importantes os alimentos e a roupa importada dos aliados através dos portos do Ártico, mesmo no norte da Rússia, para os lados da Finlândia, ou até do Mar Cáspio, através do Irão, do que propriamente o material de guerra. Imagino que, ainda assim, esse apoio material tenha dado algum jeito a Stalin. Claro, é isso mesmo. Atualmente sabemos que algum desse equipamento, como os 51 mil jipes e 375 mil caminhões americanos entregues ao Exército Vermelho, contribuíram para acelerar literalmente o fim da guerra. Ou seja, a União Soviética acabaria por vencer a Alemanha, mesmo sem esta ajuda, mas com o apoio aliado fê-lo mais rapidamente e com menos custos materiais e humanos. E note-se que nada disto era exatamente oferecido. Todo o equipamento devia ser pago depois do fim da guerra. Mas também é verdade que, se a Alemanha pudesse, teria assinado um acordo exatamente igual, porque sentiu sempre muitas faltas de material, em particular durante esta Operação Barbarossa. Mas isso porque, obviamente, quer dizer, a produção industrial alemã não se conseguia comparar à produção industrial dos soviéticos ou sequer dos aliados. Pois, lá está, e uma vez mais um daqueles mitos da Segunda Guerra Mundial de que a Alemanha é um país extraordinariamente industrializado e que não era de toda a verdade. Claro. Se já antes do início da guerra havia falta de mão de obra, de matérias-primas e de dinheiro na Alemanha, tudo piorou a partir do início da Segunda Guerra. No seu auge, a Alemanha foi capaz de mobilizar 9 milhões e meio de homens para a guerra. Mas só na frente leste acabaram por morrer mais de 2 milhões e meio. Era muita gente que fazia falta para trabalhar em fábricas, para trabalhar nos campos. E por isso recorria-se a quem existia. Às mulheres, que serviam também como operárias, ou, sobretudo, à mão de obra escrava. Além disso, convidaram-se voluntários de outros países, Itália, França, os Países Baixos, para irem trabalhar para a Alemanha, o que significa que acabaram por ir quase 8 milhões. Portanto, na Alemanha existiam 8 milhões de estrangeiros em 1944, o que não deixa de ser uma tremenda ironia, dado o racismo e a xenofobia dos nazis. Sim. Mas nada disso era suficiente, porque se em 1944 a Alemanha fabricava 18 mil tanques, os aliados e a União Soviética produziam 54 mil. Era uma disparidade de forças que, mais tarde ou mais cedo, seria mortífera para os nazis. Pois, quer dizer, e esta disparidade de números também me faz lembrar o nosso último episódio sobre a comparação entre o Japão e os Estados Unidos, que também é a mesma coisa, quer dizer, aqui números realmente inacreditáveis. Mas, em todo caso, nesta situação também se percebe o porquê desta Operação Barbarossa ter acabado por estagnar em Leningrado e em Moscovo, não é? Nesses dois lados. Ainda assim, os alemães tiveram algum sucesso na Ucrânia, como tu já disseste, pelo menos logo em 1941. Inicialmente tudo parecia correr bem, tinham conquistado muito território em poucas semanas. Tinham até sido recebidos como libertadores nos países bálticos que tinham sido recém-ocupados pelos soviéticos. Já na Ucrânia, as populações estavam ressentidas com os russos por terem, obviamente, aniquilado a sua república, que tinha existido entre 1917 e 1922, e pela terrível fome de 1932-33, que alguns historiadores consideram mesmo um genocídio. E por isso pensavam que os alemães não poderiam ser piores que os russos. Mas claro que Hitler não tinha a mínima intenção de libertar fosse quem fosse. Queria, isso sim, substituir um opressor por outro, ele próprio. E tenha-se em atenção que em maio de 1942 os alemães planeavam mesmo expulsar
31 milhões de polacos, ucranianos e bielorrussos das suas casas para abrir caminho à colonização de 10 milhões de cidadãos alemães. Um plano completamente atroz e que mostra a própria natureza dos planos alemães, que era, basicamente, estender o seu império, colonizar e extrair os recursos naturais de todas estas paragens. Sim, e embora esse plano não tenha sido posto em prática, nem por isso os nazis deixaram de cometer genocídio contra os povos eslavos e os judeus. A propaganda de desumanização criada pela extrema-direita tornava fácil ver outras pessoas como criaturas subhumanas e por isso não havia grandes problemas em matá-las a sangue frio ou por fomes deliberadas. Em novembro de 1941, os alemães esperavam que morressem à fome na Rússia entre 20 e 30 milhões de pessoas. Portanto, uma brutalidade de gente. Estamos a falar de um extermínio puro e duro de civis. E mesmo os prisioneiros de guerra não se pensa que tinham uma melhor sorte. Cerca de metade dos soldados soviéticos capturados até 1 de fevereiro de 1942, ao todo uns 3,3 milhões, foram assassinados pelos nazis. Isto é do mais puro horror que pode haver e é mesmo contra todas as regras da guerra até a época, porque, ao contrário do que se pensa, mesmo neste período, a guerra já tinha as suas regras. Sim, e note-se que os alemães apenas deixaram de chacinar prisioneiros de guerra quando perceberam que eram mais úteis como mão de obra escrava, ou seja, para fazer trabalhos forçados. Mas este tipo de atitude acabou por endurecer a própria resistência dos soviéticos. Se fossem capturados eram mortos ou escravizados, portanto, o melhor era mesmo combater até o último homem. Claro. E claro que, nesta altura, nem tudo era favorável aos alemães. O seu avanço tinha estagnado tanto devido à resistência soviética, como às próprias faltas de material e de equipamento. Note-se que, de forma até um bocadinho anedótica, o avanço alemão parou a 50 km de Moscovo por falta de gasolina para os blindados. O que mostra, quer dizer, a falta de preparação logística dos alemães. Pois, sem dúvida nenhuma. Nunca iria ser fácil fornecer comida, equipamento, munições, etc. a mais de 3 milhões de homens. Claro. Mas o facto é que os nazis também não se prepararam minimamente para esta possibilidade da sua guerra relâmpago não esmagar imediatamente a União Soviética. Pois. E por isso, o seu avanço acabou por ficar bloqueado no norte e no centro, muito antes sequer da chegada do terrível inverno de 1941, que apesar de ter piorado as condições de vida dos soldados alemães, não foi um fator assim tão decisivo na sua derrota. Pois. Hoje sabemos que o frio foi usado sobretudo como desculpa pelos generais nazis para justificar os seus próprios erros em matéria de logística. É uma desculpa muito conveniente. Sim, mas o facto é que a estagnação da Frente Leste não só aconteceu antes deste inverno, como se deveu sobretudo à falta de material e de reforços, o que levou à perda dos elementos que tinham garantido o sucesso alemão noutros países, ou seja, a mobilidade e o poder de fogo das suas unidades. E por isso, quando os soviéticos contra-atacaram sensivelmente entre dezembro de 1941 e abril de 1942, ou seja, começaram mesmo durante o inverno, os alemães foram empurrados para longe de Moscovo, empurrados para longe de outras regiões, e perderam boa parte do território que tinham ocupado. Mas o facto é que, nesta altura, os próprios soviéticos não tinham ainda meios suficientes para expulsá-los completamente do seu país. Por isso estava-se aqui num impasse. E quem é que resolveu ultrapassar este impasse? Hitler, que estava completamente obcecado com os campos petrolíferos do Cáucaso e do Mar Cáspio. Queria conquistá-los a todo o custo porque pensava que era a única forma de poder continuar a guerra. Por isso, na primavera de 1942, ordenou aos seus generais que atacassem o sul da União Soviética em força, com metade das tropas a dirigirem-se a Batumi, no Mar Negro, e metade a Baku, no atual Azerbaijão. Até finais de junho de 1942, a Crimeia e parte do Cáucaso foram ocupados pelos alemães, mas os soviéticos tiveram também tempo suficiente para sabotar tudo o que podiam antes de retirar, incluindo um oleoduto e 700 postos petrolíferos. Adotaram basicamente uma política de terra queimada que, imagino eu, terá sido um rude golpe para os planos hitlerianos. Claro, e note-se que Hitler tinha subestimado o petróleo que podia ser extraído e transportado até a Alemanha. Portanto, mesmo esta ofensiva no Cáucaso não chegava para satisfazer a sede voraz dos seus tanques, caminhões e aviões. Por isso, a ofensiva nazi tinha de continuar, tinha de ocupar o que restava do Cáucaso e a região do Mar Cáspio, para aceder, claro, mais poços petrolíferos. E por isso o avanço nazi vai acabar por dirigir-se para uma cidade situada no rio Volga e que tinha sido dedicada precisamente ao ditador soviético, Stalingrado. E daí a famosa batalha ao cerco de Stalingrado. E o mais curioso é que essa batalha poderia nem sequer ter acontecido. Isto é, Stalingrado não era um alvo principal, era um ponto de passagem. Só que como Hitler mudava constantemente de ideias, decidiu que afinal era mesmo importante destruir a cidade que tinha o nome do seu rival. Pois. Por outro lado, Stalin não podia permitir que os alemães tomassem aquela cidade porque lhes permitiria atravessar o rio Volga, um dos grandes rios da Rússia, o que acabaria por cortar a União Soviética em duas metades. Claro. E por isso,
Vamos então assistir a uma batalha muito feroz por esta cidade, pelo seu controle, entre setembro de 1942 e fevereiro de 1943. Foram longuíssimos meses de combates urbanos, muito duros, numa cidade arruinada pelos constantes bombardeamentos aéreos. Os soviéticos resistiram sempre. Usavam, por exemplo, os esgotos para se movimentarem e recorreram também a atiradores furtivos para abater os invasores. Há até um filme muito famoso que eu me estou a lembrar sobre o papel destes snipers em Stalingrado, que é baseado numa história verídica que é Inimigo às Portas, de 2001. Which one do you think I should aim at first? You should wait till there's an explosion. Sim, e que retrata, aliás, bem esta miséria, este horror que foi viver e combater em Stalingrado. Do you notice you? A little. Mas enquanto resistiam, os soviéticos também estavam a preparar uma contraofensiva, a Operação Urano, que incluía 1 milhão de soldados e se destinava tanto a recuperar o território perdido como, claro, a empurrar os alemães para fora da União Soviética. E quando esta operação foi finalmente lançada em novembro de 1942, acabou por encurralar os alemães em torno da cidade de Stalingrado. E passaram os sitiadores a sitiados. Claro. E por isso, entre novembro de 1942 e fevereiro de 1943, os nazis passaram por horrores muito semelhantes aos que estavam a infligir, por exemplo, aos habitantes de Leningrado. Pois. Os alemães ainda tentaram resgatar os exércitos encurralados, mas realmente não havia nada a fazer. A derrota em Stalingrado estava garantida e foi brutal para as forças do eixo. Alemanha, Itália, Hungria e Roménia perderam ao todo, entre mortos e feridos, perto de 500 mil de soldados. Já as baixas soviéticas foram perto de metade, embora também elevadas, uns 270 mil homens. Estas são perdas completamente devastadoras. E também por isso, a vitória soviética em Stalingrado foi imediatamente vista como um ponto de viragem na guerra, não só pelos soviéticos, não só pelos aliados, mas pelos próprios nazis. Pois. Mas no imediato, durante esta primavera de 1943, os alemães, liderados pelo general von Manstein, conseguiram o que, nessa altura, já parecia impossível, ou seja, aguentar o avanço soviético e evitar o colapso total da ofensiva nazi no Cáucaso. Voltou-se então a este estado de impasse. O setor mais problemático encontrava-se em torno da cidade de Kursk, onde os soviéticos tinham avançado bastante mais do que no resto da frente e acabaram cercados pelos alemães em 3 de 4 direções, mas mantendo um pequeno corredor de acesso que os ligava ao resto da União Soviética. E por isso não tardou muito até que Hitler ordenasse o corte desse corredor para poder encurralar e exterminar os soldados soviéticos. Mas como seria de esperar, nem tudo correu como planeado. Porquê? Porque os soviéticos sabiam perfeitamente que iam ser atacados naquela zona. Por isso, entre abril e julho de 1943, fortificaram-na com trincheiras, metralhadoras, minas, enfim, tudo o que fosse necessário para a sua defesa. Colocaram ali também quase 2 milhões de homens, milhares de blindados, de aviões, de artilharia, tudo. E por isso, quando os alemães finalmente atacaram, com quase 800 mil soldados, foram derrotadíssimos na chamada Batalha de Kursk, que durou pouco mais de um mês, entre julho e agosto. E apesar de terem sofrido mais baixas, o facto é que os soviéticos saíram vitoriosos e os alemães bateram em retirada. Foi, aliás, a sua última grande ofensiva no leste e a partir de então iriam basicamente de retirada em retirada. Ou seja, iam retirar-se, iam andar para trás, ou seja, iam regressar à Alemanha, mas com os soviéticos no seu encalço. Como seria de esperar, entre o verão de 1943 e a primavera de 1944, os soviéticos empurraram os alemães para fora de boa parte da Rússia e da Ucrânia, embora nessa altura ainda não tivessem conseguido retomar a Bielorrússia. Apesar de terem infligido pesadíssimas baixas aos nazis, não os tinham aniquilado, portanto, ainda conseguiriam resistir durante mais de um ano. Mas para já, o colapso na Rússia levou a Roménia a tentar escapar à aliança com a Alemanha, enquanto a Hungria acabou mesmo ocupada pelos nazis por tentar fazer o mesmo. Pois. Mas agora é a altura de virarmos as nossas atenções para outro lado, para outro teatro de operações, e vermos afinal o que andavam os aliados a fazer enquanto decorria a Operação Barbarossa. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio.
Deixamos os russos para trás, já vitoriosos, digamos assim, já a caminho da Alemanha, porque os alemães foram obrigados a retirar por causa do grande avanço, da grande investida, do grande contra-ataque de Stalin, e regressamos então, como tu disseste, aqui aos aliados, porque no último episódio nós deixámos americanos, britânicos e franceses no norte da África, recém-reconquistada, não é? Aos italianos e aos alemães. E é aí precisamente que retomamos o fio à nossa meada. Para os aliados era cada vez mais evidente que seria preciso abrir uma nova frente de guerra na Europa, desde logo para aliviar a pressão exercida sobre os soviéticos. Essa era, aliás, uma exigência de Stalin. E por isso, a partir da primavera de 1943, os aliados preparam-se para invadir a Sicília, ao mesmo tempo que davam a entender aos alemães que iriam atacar a Grécia. Fizeram-no com, aliás, um dos subterfúgios mais originais desta guerra. Lançaram na costa espanhola um cadáver que transportava uma papelada com informações falsas. Assumiram corretamente que o ditador espanhol Franco transmitiria essa informação a Hitler, o que levou os nazis a mobilizar tropas para a Grécia para esperar um ataque que nunca aconteceu. Enquanto isso, os aliados invadiram e conquistaram a Sicília entre julho e agosto de 1943. E é realmente um caso interessante porque até fizeram um filme há pouco tempo, um filme de 2022, está na Netflix, que se chama O Soldado que Nunca Existiu, sobre este ardil dos aliados. We have to convince Germany that our target is Greece. The plan begins in Spain, where a corpse will wash up on shore bearing classified letters. A corpse carrying fake documents. Given the fascist network there, we could quite literally float the documents right into enemy hands. Prime Minister, that's too big a risk. The fate of the world is at stake. The plan is highly implausible. So when can it be ready? Well, what say we start with the easy part and find ourselves a corpse? Sim, e é verdade, é um filme bastante interessante, com Colin Firth. Mas não se pense que esta conquista da Sicília foi exatamente fácil. Os aliados cometeram muitos erros, tiveram problemas nos desembarques, no lançamento de paraquedistas, por aí fora. Mas o que acabou por garantir o sucesso foi a tremenda desmotivação dos italianos, que se rendiam sem grande resistência. Já os alemães resistiram até se retirarem para a Península Italiana, sendo então seguidos pelos aliados pouco depois. Até outubro de 1943, americanos, britânicos, franceses livres, portanto os franceses apoiantes do de Gaulle e de outros generais, não do regime de Vichy, claro, e também polacos, foram capazes de conquistar praticamente todo o sul de Itália. Mas na sua marcha para Roma deram de caras com uma série de linhas fortificadas, a mais impressionante das quais era a linha Gustav, que conseguiu impedir este avanço aliado até maio de 1944. Bom, devia ser realmente uma linha impressionante se ela foi capaz de empatar as tropas dos aliados durante uns 8 meses. Estamos a falar de uma coisa mais ou menos como uma espécie de linhas de Torres Vedras, não é? Construídas durante as invasões napoleónicas, que nós até já falámos aqui no podcast. Uma espécie assim de uma linha defensiva, é isso? Sem dúvida, os alemães gostavam muito das suas linhas defensivas, encheram Itália e a própria Alemanha delas, eram muito difíceis de atacar. Um dos pontos mais fortes desta linha Gustav era a abadia medieval de Monte Cassino, que resistiu a praticamente todos os assaltos. A descoordenação entre os aliados também não ajudou. Britânicos e americanos nem sempre se entendiam e por isso foi apenas em maio de 1944 que lá conseguiram então ultrapassar estas posições defensivas e ocupar Roma, que foi abandonada pelos alemães em junho desse ano. No geral, a invasão de Itália foi um fiasco, que resultou em dezenas de milhares de baixas para os aliados e não conseguiu desviar as atenções de Hitler da frente leste. Pois. Mas a partir desta altura, depois da deposição de Mussolini, fruto de um golpe de Estado em julho de 1943, e também depois da sua restituição com apoio alemão, muito pouco tempo depois, a Itália ficou verdadeiramente partida em duas. Ou seja, a partir de finais de 1943 passamos a ter duas Itálias, tal como, aliás, já tínhamos tido duas Franças. A França de Vichy, aquela que se tinha rendido aos alemães, a colaboracionista do regime nazi, e a chamada França Livre, ou seja, os franceses que se juntaram aos aliados e que controlavam o Império Francês. Exatamente, é isso mesmo. Vejo que estás a prestar atenção a estes nossos episódios, Roger. Sim, perfeitamente, completamente. Assim, é tudo assim. Sim. Estás a falar e não é estou, simples. Assim, isto é complicadíssimo, tudo. na verdade. Exatamente. Sim, mas a verdade é que no norte estava a República Social Italiana, que era, obviamente, fascista, liderada por Mussolini, enquanto o resto do país era, de facto, o Reino de Itália, com um governo de união nacional tutelado pelo rei Vítor Emanuel.
O país estava devastadíssimo pela guerra, estava dividido naquilo que era para todos os efeitos uma guerra civil. Mussolini governava com punho de ferro, prometia mundos e fundos, mas punia os grevistas com pena de morte, por exemplo. Obrigava todos os homens dos 16 aos 60 a trabalhar obrigatoriamente. Pois. Estava desejoso de vingar a sua deposição, mas ao mesmo tempo a grande maioria dos italianos estava farta do fascismo e farta da ocupação nazi. Isto porque, na realidade, o norte da Itália estava ocupado pelos nazis. Na prática sim, porque já não confiavam nos italianos. E aliás, percebe-se porquê. E por isso mantinham um grande número de tropas para defender este norte de Itália. Entre outubro e novembro de 1944, os aliados ficaram novamente atascados, portanto, decidiram esperar e preparar-se para uma grande ofensiva. E quando voltaram então a atacar, em abril de 1945, conseguiram finalmente esmagar os defensores. Por essa mesma altura, a resistência italiana, sobretudo os comunistas, declararam guerra aberta aos fascistas e aos nazis e acabaram mesmo por prender Mussolini, executando-o juntamente com a amante a 28 de abril de 1945 e pendurando o seu corpo publicamente. Era o fim da Itália fascista e as tropas que ainda combatiam render-se um pouco depois. Mas os aliados, nesta altura, já há muito tempo que estavam investidos noutras frentes, muito mais decisivas do que este Pantanal italiano. Porque estamos em abril de 45 e, portanto, aqui a Itália está então despachada, não é? Mas, ao mesmo tempo, temos os aliados ocupados a preparar a invasão aliada da Normandia. Sim, e já lá iremos. Até finais de 1943, a Grã-Bretanha preferiu sempre manter uma guerra de desgaste contra a Alemanha. Usava a marinha para estrangular o comércio, a força aérea para bombardear a indústria e o exército para combater e derrotar aliados considerados mais frágeis, como a Itália. O que, aliás, já se percebeu, não foi nada fácil. Claro. Era uma forma de conservar os seus recursos que eram muito limitados. Os Estados Unidos, obviamente, não tinham os mesmos problemas, não tinham essas preocupações. Em 1944 produziam 40% do armamento a nível mundial. Pois. E em 1945 tinham mais de 8 milhões de soldados. Ou seja, tinham mão de obra e recursos praticamente inesgotáveis, e isto sem sequer terem de recorrer a medidas repressivas para aumentar a produtividade ou para recrutar homens, o que aconteceu em todos os outros países. E por isso estavam perfeitamente dispostos a usar tudo isso para abater primeiro o inimigo mais poderoso, a Alemanha nazi. E isto colocando o Japão em segundo plano, como já falei aqui no nosso episódio anterior. Exatamente. E finalmente, na Conferência de Teherão, no Irão, entre 28 de novembro e 1 de dezembro de 1943, o presidente Roosevelt e Stalin lá conseguiram forçar Churchill a alinhar com a ideia de um ataque direto à França, destinado a fazer capitular a Alemanha. O contexto era favorável a uma opção ambiciosa, os soviéticos estavam a vencer na frente leste, a campanha de Itália não dava em nada, portanto era preciso uma alternativa. Além disso, os aliados também sentiam necessidade de desembarcar tropas na Europa para impedir que o velho continente fosse totalmente dominado pela União Soviética no pós-guerra. Pois. Obviamente aqui a pensar-se também já no pós-guerra. Claro, claro. A verdade é que a Operação Overlord, o nome dado a este plano para invadir França, tinha começado a ser preparada no verão de 43, mas sem se saber se alguma vez sairia do papel. Mas nós hoje sabemos que saiu do papel, foi posto em prática e foi um grande sucesso. É verdade, cedeu mesmo às expectativas dos seus responsáveis. Entre dezembro de 1943 e junho de 1944, os aliados apressaram-se a juntar tudo o que fosse necessário à invasão, transportaram centenas de milhares de soldados dos Estados Unidos até o Reino Unido, reuniram navios, aviões, blindados, isto tudo oriundo de diferentes teatros de guerra, para, claro, concentrar meios. Para preparar caminho à invasão, o norte de França foi sujeito a um pesado bombardeamento, destinado a destruir a infraestrutura e isolar a região da Normandia, onde iria ocorrer o ataque, mas isto também acabou por vitimar mais de 35 mil civis franceses. Pois. Por outro lado, os aliados começaram também a difundir informação falsa que dava conta de ataques aliados a outros países, incluindo a Escandinávia ou até os Países Baixos. E os alemães caíram que nem patinhos, quer dizer, acreditaram nestes embustes. Se acreditaram que a Grécia ia ser atacada em vez de Itália, neste caso não acreditaram em nada disso. Hitler sempre esperou um desembarque inimigo algures em França. Aliás, desejava que os aliados atacassem porque estava convicto que era a melhor forma de os arrasar de uma vez por todas, o que permitiria enviar as tropas que estavam em França, perto de 1 milhão de homens em 1944, para a frente leste, portanto para o triturador da frente leste. E por isso, a partir de 1942, mandou construir a chamada Muralha do Atlântico, que era um conjunto de fortificações, de bunkers, etc., que defendia a costa atlântica francesa. Mas, uma vez mais, Hitler subestimou tanto os recursos de que dispunham os inimigos, sobretudo os Estados Unidos, como vimos, como a sua determinação em acabar com esta guerra de uma vez por todas. E assim chegamos finalmente a junho de 1944 e ao famoso Dia D.
Sim, o mau tempo obrigou os aliados a adiar a partida do sul de Inglaterra durante alguns dias, mas finalmente, na madrugada do dia 6 de junho de 1944, começava a Operação Overlord. Era finalmente o dia D, ou seja, o dia da operação, que era um termo usado regularmente, mas que se tornou famoso por causa desta, precisamente em 6 de junho de 1944. Ao todo tínhamos 130 mil homens, 20 mil veículos, isto tudo embarcado, em 5.700 lanchas de desembarque, escoltadas por 1.200 navios. E nada disto foi antecipado pelos nazis porque, precisamente devido ao mau tempo, os seus aviões ficaram em terra. Isto é realmente, quer dizer, é impressionante como é que foi possível não se conseguir detectar a maior operação anfíbia da história. É verdade, mas só deram por ela a meio da madrugada, quando já era tarde demais para reforçar a costa. Pois. Os aliados tinham claramente aprendido com os erros cometidos em Itália e estavam determinados a esmagar de vez os nazis. Para abrir caminho ao desembarque, as defesas costeiras da Normandia foram bombardeadas por aviões e por navios. Depois, 13 mil paraquedistas, curiosamente transportados por mais de 800 planadores de madeira, portanto, literalmente aviões feitos de madeira que eram puxados por bombardeiros e depois lançados para as linhas inimigas e, portanto, o piloto não tinha controle nenhum, só podia direcionar para tentar não se despenhar. Muitos destes planadores despenharam-se precisamente e mataram toda a gente que lá viajava. Mas o facto é que estes paraquedistas acabaram por aterrar atrás de linhas inimigas, tomaram posições e impediram a retirada dos defensores da costa e a chegada de reforços do interior. Contudo, apostos, foi então vez de homens e blindados serem lançados ao mar rumo a 5 praias normandas que ficaram famosas pelos seus nomes de código. Utah e Omaha para os americanos, Gold e Sorte para os britânicos e Juno para os canadianos. E como correram então os desembarques? Claro, aqui é um grande spoiler porque nós já sabemos que correram bem, mas pronto. Assim, só o facto de não estarmos a fazer o podcast em alemão, se calhar já é um spoiler de que a coisa correu bem. Sim, exatamente. Bom, no geral correu tudo de feição aos aliados, que conseguiram desembarcar dezenas de milhares de homens, centenas de blindados, destruir os obstáculos que povoavam as praias e tomar os bunkers e os ninhos de metralhadora da muralha do Atlântico. Ao cair da noite de 6 de junho de 1944, os aliados tinham já desembarcado 150 mil homens e sofrido apenas 10 mil baixas, o que ficava muito aquém do esperado. Estava-se à espera até de um banho de sangue. A única grande exceção foi mesmo o desembarque americano em Omaha, que correu pessimamente e resultou em qualquer coisa como 2.400 baixas. Aliás, para se ter uma ideia do horror ali vivido, basta ver aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, que começa precisamente com o assalto americano a esta praia. Que é uma cena de abertura brutal, aliás, uma das melhores cenas de guerra já alguma vez reconstituídas, não é? E num filme também, até bastante bem feito. Mas então aqui, a Operação Overlord foi um sucesso quase total. Sim, sem dúvida alguma, e os alemães tiveram grandes dificuldades em resistir. Mas ainda faltavam longos meses de combate até serem expulsos de França. Desde logo porque entre junho e julho foi primeiro preciso conquistar a Normandia e a Bretanha, estas regiões do norte de França. O que não foi de todo fácil. Os alemães resistiram ferozmente, mas tinham cada vez menos homens, cada vez menos material. E por isso, como se tornava cada vez mais claro que seria preciso defender a própria Alemanha, iam tentando retirar de volta à casa. Ainda por cima, em agosto de 1944, França foi novamente invadida por via marítima, numa operação muito menos conhecida, mas também ela importante. Bom, realmente, ou seja, uma segunda invasão, nunca ouvi falar de tal. Que operação é essa? A Operação Dragoon aconteceu na Provença, ou seja, no sul de França, no Mediterrâneo, e consistiu no desembarque de centenas de milhares de soldados franceses que estavam determinados a libertar o seu país. Serviu não só para contornar o desastre em Itália, mas também para, entre agosto e setembro, libertar quase todo o sul e centro de França. Enquanto isso, a norte, os aliados avançavam também a toda a velocidade, libertando Paris e diversas cidades belgas e neerlandesas e atacando até território alemão. Mas o avanço foi tão rápido que criou problemas logísticos muito sérios, sobretudo porque os aliados fizeram em apenas 19 dias o que se esperava que demorasse 260. Note-se que num só dia gastaram-se 3,5 milhões de litros de combustível.
Pois quer dizer, isso é um avanço inacreditável. O que mostra também, por outro lado, a situação alemã, não é? Quer dizer, como é que é possível eles terem conseguido avançar tanto a esta velocidade? É porque, obviamente, também os alemães estavam completamente arrebentados já por esta altura. Os alemães estavam decididos a regressar a casa para defender a Alemanha, era mesmo claro. Isso. E esta velocidade também acaba por ocultar um bocadinho alguns erros. Desde logo, a grande maioria das tropas alemãs conseguiu mesmo pirar-se, ou seja, os aliados, ao contrário dos soviéticos... Pôr-se na alheta, é o termo técnico. Exatamente. Os aliados, ao contrário dos soviéticos, não conseguiram encurralar centenas de milhares de alemães para capturá-los ou exterminá-los. A grande maioria fugiu mesmo para casa. Depois, pense que nem todas as ofensivas foram bem planeadas ou executadas. A Operação Market Garden, que em setembro de 1944 previa a conquista das pontes sobre o rio Reno para permitir o avanço contra a Alemanha, foi um fracasso total. E por isso, quando chegamos a dezembro de 1944, os aliados libertaram praticamente toda a França, a Bélgica e também parte dos Países Baixos, mas não sabiam ao certo qual ainda a melhor forma de invadir a Alemanha, que se mostrava muito determinada a resistir no Ocidente, ao mesmo tempo que colapsava quase por completo no leste. Então vamos lá voltar ao leste. O que é que, entretanto, acontecia na frente soviética? Na Conferência de Teherão, em 1943, ficou não só decidido o ataque aliado à França, como já tinha dito, mas também o contra-ataque soviético na frente leste, para garantir que os nazis estariam ocupados em duas frentes. Por isso, em junho de 1944, pouco depois do início da invasão da Normandia, aliás, os soviéticos lançaram a Operação Bagration, destinada a expulsar os alemães do seu território e a garantir o controle soviético da Europa de Leste no pós-guerra, obviamente. Já toda a gente a pensar no que viria depois. Obviamente. Por isso, entre junho e agosto, os soviéticos avançaram a grande velocidade, retomaram a Bielorrússia, os países bálticos e boa parte da Polónia. Mas, uma vez mais, a logística não foi capaz de acompanhar este veloz avanço, o que obrigou o Exército Vermelho, cheio de soldados exaustos, famintos, a parar no rio Vístula, na Polónia, e reforçar-se para futuras operações para o Ocidente, que só seriam recomeçadas em janeiro de 1945. Mesmo assim, quer dizer, mais uma vez, um avanço fulgurante contra os alemães. Sim, e esta operação foi uma das mais importantes da guerra e desferiu um golpe mortífero aos nazis. Sofreram baixas terríveis, mais de 700 mil mortos em apenas 2 meses. E muito por culpa de Hitler. O seu fanatismo não permitia ceder um palmo de terra. E, portanto, obrigava os soldados a combater em zonas verdadeiramente indefensáveis. Era uma loucura. Os soviéticos também sofreram baixas muito pesadas, mas conquistaram muito território que não tinham, aliás, qualquer intenção de abandonar quando a guerra terminasse. Pois claro. Por exemplo, Stalin não queria libertar a Polónia, mas antes estabelecer um governo fantoche. Além disso, receava que a Alemanha fizesse uma paz separada com os aliados, o que até poderia ser uma possibilidade se o atentado de 20 de julho de 1944 tivesse funcionado. Aqui pelo atentado estás a falar da famosa Operação Valkyria, que até há um filme com esse nome, que é protagonizado pelo famoso Tom Cruise, ou António Cruz em português. Sim, esse mesmo o nome do filme, não tanto do ator. Sim. E também essa operação. Any problem on Earth can be solved with the careful application of high explosives. The trick is not to be around when they go off. 10 minutes. 1 for the checkpoint. 2 for the walk. 1 to the bunker, 6 to get out. Plenty of time. But remember, nothing ever goes according to plan. Operation Valkyrie is in effect. Foi uma tentativa de assassinato de Hitler pelos seus próprios generais, portanto já estavam mais do que saturados dele. Imagine-se, claro. E em caso de sucesso, a ideia era assinar imediatamente um armistício com os aliados. E por isso, Stalin estava a tentar ocupar o máximo território possível, ao mesmo tempo que não tinha a mínima intenção de assistir a resistência polaca quando, entre agosto e outubro de 1944, deram início à famosa insurreição de Varsóvia, uma altura em que tentaram expulsar os nazis da sua capital, mas acabaram completamente chacinados e a cidade reduzida a cinzas. Por outro lado, os soviéticos continuaram a avançar mais para sul, rumo aos Balcãs, para fazer capitular os aliados dos nazis e instalar, obviamente, o quê? Governos fantoches. E como é que decorreram então estas campanhas soviéticas nos Balcãs? Essas campanhas nem sempre foram fáceis, mas os resultados foram bastante evidentes. Em meados de agosto, a Roménia, que tinha conseguido resistir até então muito eficazmente, trocou de lado, tentou juntar-se aos aliados. Acabou por assinar um armistício com o RSS semanas depois, mas nessa altura já tinha quase completamente colapsado. A Bulgária tentou fazer o mesmo e, apesar de nunca formalmente ter declarado a guerra ao RSS, foi invadida e o governo foi substituído por um homem favorável a Stalin, obviamente.
A Hungria tentou a mesma brincadeira, queria trocar de lado, mas foi primeiro ocupada pelos alemães e depois pelos soviéticos. Embora tenha sido preciso uma campanha longa, dura, que durou ali sensivelmente entre outubro de 1944 e os inícios de 1945. Já a campanha na Jugoslávia, entre setembro de 44 e abril de 45, foi longa e penosa, sendo os alemães completamente trucidados, quer pelos soviéticos, quer pela resistência liderada pelo famoso Tito, o futuro líder jugoslavo. Portanto, uma vitória total da União Soviética nos Balcãs, uma zona que, aliás, como nós também já dissemos em episódio anterior, a Rússia sempre reclamou ter aí um direito de influência. Sim, e aqui a única exceção acabou por ser a Grécia, onde os britânicos desembarcaram em outubro de 1944, depois já da retirada alemã. Seguia-se aqui, aliás, um acordo entre Churchill e Stalin que delineava o direito dos dois países a exercer influência sobre diferentes estados europeus no leste e nos Balcãs. E por isso, entre finais de 1944 e inícios de 1945, a Alemanha vai ficar completamente isolada, sem aliados, rodeada de inimigos, sem homens nem material. Note-se que entre junho e novembro de 1944 perdeu 1,4 milhões de soldados. Era simplesmente impossível substituir estas baixas. Claro. A continuação da guerra era cada vez mais impossível. Quer dizer, a capitulação total da Alemanha, a derrota, não estava longe. Pois, mas o problema é que Hitler, como fanático que era, insistia na vitória a todo o custo. Por isso, planeou um derradeiro ataque para tentar expulsar os aliados do Ocidente, a Operação Nevoeiro de Outono. Em dezembro de 1944, 200 mil alemães atravessaram as Ardenas, entre a Bélgica e França, como tinham feito no verão de 1940, e atacaram os aliados, que foram apanhados completamente de surpresa, porque estavam convencidos que os nazis estavam acabados. Pois. A Batalha das Ardenas foi dura, e foi vencida graças, em boa medida, à reação muito rápida dos tanques americanos comandados pelo general Patton. E esta última e desesperadíssima tentativa da Alemanha para inverter o curso da guerra, obviamente fracassou. Note-se que os aliados dispunham de 4 milhões de homens, os soviéticos de 6 milhões. A Alemanha estava condenada, mas Hitler ainda não tinha desistido. Lá está, este fanatismo ideológico, enfim, havia de ser o seu fim. E estava escondido como um rato no seu bunker em Berlim. Tinha perdido completamente o contacto com a realidade. Comandava exércitos no papel, mobilizava recursos que há muito tinham sido esgotados. Deu ordens para resistir até ao fim. Prometeu aos alemães a glória, mas tornou-se no seu coveiro. Não há outra forma de dizê-lo. Queria, aliás, levá-los consigo. E, em boa medida, a maioria dos generais obedeceu. Resistiram sobretudo aos soviéticos porque tinham medo que os soldados do Exército Vermelho fizessem na Alemanha o que eles próprios tinham feito na União Soviética, ou seja, matar, violar, roubar. O que ainda assim acabou por acontecer em larga escala, sobretudo a violação em massa de mulheres alemãs, precisamente como vingança pelo que os alemães tinham feito na frente leste. Claro. Enquanto isso, os aliados avançavam no Ocidente, tendo tomado a maioria do território alemão, do Mar Báltico aos Alpes, até finais de abril de 1945. Restava apenas Berlim e alguns territórios do leste da Alemanha. Que não tardariam a cair em mãos soviéticas. Claro, e Stalin não confiava nos aliados e, apesar de todas as provas em contrário, acreditava que queriam tomar Berlim. O facto é que os americanos não tinham qualquer interesse na capital alemã. O general Eisenhower deu mesmo ordens para que os seus homens não se aproximassem da cidade porque não queriam ofender os soviéticos já a pensar nas relações do pós-guerra. Os britânicos tinham ideias completamente diferentes. Se Churchill mandasse, ter-se-ia tomado Berlim a todo o custo. Mas não mandava. Era Eisenhower que comandava as tropas no terreno. Claro. Era ele o comandante em chefe dos aliados. E, portanto, os aliados decidiram que não valia a pena arriscar as futuras relações com os soviéticos para satisfazer os caprichos dos ingleses. E por isso deixaram o caminho aberto a Stalin. Só que, claro, Stalin, com a sua paranoia habitual, não acreditava em nada disto e, portanto, juntou todos os esforços que podia, juntou toda a gente, toda a artilharia, todos os tanques para tomar de assalto Berlim. E, portanto, travou-se uma duríssima batalha urbana pelo controle desta cidade entre 21 de abril e 2 de maio. A situação de desespero levou os nazis a tentar saltar do barco, obviamente. Himmler rendeu-se aos aliados, esperava vir a governar a Alemanha no pós-guerra. Göring foi preso pelo próprio Hitler depois de ter ousado sugerir que seria o seu sucessor. E, por fim, a 30 de abril de 1945, Hitler suicidou-se juntamente com a mulher Eva Braun.
Foi depois imitado por Goebbels, o ministro da propaganda, e pela mulher deste, mas não sem antes envenenarem os próprios filhos. O almirante Dönitz, que estava ausente, foi escolhido como sucessor do Führer e finalmente a 7 de maio de 1945 a Alemanha capitulou incondicionalmente num processo que não foi nada simples porque ele queria só render-se aos aliados, mas para não deixar Stalin fora da equação também teve que o fazer aos russos. Portanto, houve aqui um processo complicado, mas no fundo a guerra tinha oficialmente acabado na Europa. Que, como sabemos, continuou, não é? Do outro lado do mundo, do Pacífico, mas realmente este era o ponto final deste conflito no território europeu. E com consequências muito significativas, muitas delas ainda hoje as vivemos. A Europa estava em ruínas, a própria Alemanha, que tinha sido responsável pelo início do conflito, estava completamente arrasada. Anos de bombardeamentos aliados tinham destruído a indústria, cidades inteiras como Dresden foram aniquiladas pelos bombardeiros aliados. Feitas as contas, os nazis levaram à morte de uns 7 milhões de alemães, entre militares e civis. E 80% destas baixas foram à mão dos soviéticos. Portanto, os soviéticos levaram com o grosso das tropas alemãs e acabaram por ter que ser eles a resolver o problema. A União Soviética foi, na Europa, claro, quem mais sofreu. As regiões mais produtivas foram devastadas e mais de 20 milhões de pessoas morreram como consequência direta do ódio, da xenofobia dos nazis. Idem para boa parte da Europa de Leste e sem esquecer o Norte da África, a Escandinávia, o Benelux, entre tantos outros países e regiões. Os aliados, claro, também sofreram baixas na casa dos milhões, sobretudo França, que foi ocupada pelos alemães. E isto sem falar dos judeus. Claro, sem nunca esquecer o Holocausto e suas consequências, que trataremos em episódio próprio nesta nossa série dedicada à Segunda Guerra Mundial. Bem como todas as outras pessoas e minorias perseguidas, os ciganos, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTQ, os adversários políticos, sobretudo os comunistas e socialistas. Portanto, os nazis não eram nada socialistas, apesar de ter social no nome. Sim, claro. Isso é uma estupidez absoluta e total, Claro. não faz sentido algum. Mas também, uma vez mais, voltaremos a todas estas questões num próximo episódio para encerrarmos de vez o assunto e para percebermos como é que o mundo se vai reerguer das cinzas e dos escombros desta Segunda Guerra Mundial. Chegamos assim ao final de um longuíssimo episódio, também para uma longuíssima guerra que haveria realmente de mudar a configuração da Europa em vários sentidos, em várias frentes, com várias dinâmicas e que realmente esperemos que tenha sido uma boa perspectiva aqui para os nossos ouvintes para se perceber como é que a guerra acaba no cenário europeu. Quanto às sugestões de leitura, Paulo, quais são, para quem quiser saber mais? As sugestões continuam a ser as mesmas dos episódios anteriores, todos aqueles que foram surgindo ao longo dos episódios e que nos deram, como já se terá percebido, muito trabalhinho ao longo destas semanas de trabalho na preparação destes livros, mas essencialmente o livro de Olivier Viaviorca, História Total da Segunda Guerra Mundial, e também a Segunda Guerra Mundial de Martin Gilbert foram os livros que eu mais usei, neste caso, para este episódio. E quanto a filmes ou séries, porque há aqui, obviamente, também uma produção infinita de filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial no cenário europeu. Quais são as tuas recomendações para quem quiser não amassar-se com a leitura, mas sim entreter-se aqui com o audiovisual? Há muitos clássicos da Segunda Guerra Mundial dos anos 50, 60, 70. Curiosamente, alguns deles ainda incluem soldados que participaram nessas campanhas a fazerem de figurantes. Alguns são até atores. Mas esses são sempre um bocadinho mais difíceis de aceder nos serviços de streaming. Pois, claro. Portanto, as nossas sugestões são sempre um bocadinho mais recentes. Já aqui falei de alguns filmes: Inimigo às Portas, 2001, O Soldado que Nunca Existiu, 2021, O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, Valkyria, de 2008, e acrescento também A Queda, Hitler e o Fim do Terceiro Reich, de 2004. Um filme brutal para mostrar estes dias do fim de Hitler, Claro. E dos seus mais próximos no bunker em Berlim. Portanto, um filme extraordinário. Extraordinário, sim. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Também Band of Brothers, uma série extraordinária também, de 2001, que segue uma companhia de paraquedistas norte-americanos, a Easy Company, durante a sua entrada na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, desde do dia D até à Batalha das Ardenas e depois a invasão da Alemanha. Mostra também esta vivência da guerra do ponto de vista pessoal, até porque depois, e descobrimos isto, vamos vendo na série,
alguns dos protagonistas que entram na série como personagens foram mesmo entrevistados para essa série, que, não sendo um documentário, é muito bem construída. E é a série irmã, precisamente aquela que já recomendámos aqui no nosso último episódio, que é O Pacífico. Exatamente. E depois um filme um bocadinho mais engraçado, o filme Fury, de 2014, com Brad Pitt, que se fixa nesta guerra entre tanques. Na guerra entre tanques, que também é uma das características desta Segunda Guerra Mundial na Europa, na Batalha de Kursk, que é muito importante, na própria frente ocidental também. E, portanto, aqui um bocadinho de um filme menos realista que os outros, mas ainda assim interessante. Machine, that's it. That's his warning. That's perfect. I christened the machine. Machine! I love it in here. I do. Best job I ever had. E depois, claro, temos também as tuas sugestões, Roger. O que é que tu sugeres desta vez? Porque eu sei que também tens algumas. Olha, tenho 2 filmes para recomendar. Um deles é de 2008, Defiance, Resistentes. My parents, all the others. They killed them. Papa and Mama. I should have protected them. We're family. We have to stick together. You have a plan? Only 4 bullets. And we'll have to make them count. Com o Daniel Craig, que é sobre a resistência na Bielorrússia, e é um filme muito interessante para ver que, na realidade, claro, não são só os grandes exércitos, não é os aliados em si, mas também as pequenas resistências que fizeram diferença neste combate à expansão alemã. E depois é um belíssimo filme da história contrafactual, ou seja, não aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Que é o filme de Tarantino de 2009, Inglourious Bastard, Sacanas Sem Lei. Belíssimo filme. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. 8 Jewish American soldiers. And our battle plan will be that of an Apache resistance. We will be cruel to the Germans. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Claro que nós sabemos o que são os filmes do Tarantino, mas vê-se muitíssimo bem. É a história alternativa da história alternativa. Exatamente. E depois, jogos de computador, eu não sei o que é que se joga hoje em dia, já não tenho idade para isso, mas vou recordar 2 jogos clássicos, o Call of Duty 1 e 2, de 2003 e 2005, que tinha aquele desembarque na Normandia, que era uma coisa atroz para se conseguir passar logo no início, e depois Stalingrado, enfim, acho que ainda deve ter pesadelos sobre conseguir safar-me aos snipers alemães em Stalingrado. Sim, é verdade, muitas sugestões que ficam aqui, algumas mais factuais do que outras. Sacanas sem lei. Sacanas sem lei. Mas pronto, esperamos que sirvam para desanuviar um bocadinho depois destes massacres de que aqui viemos a falar neste nosso episódio sobre o fim da Segunda Guerra Mundial no teatro europeu. E pronto, assim terminamos o nosso episódio 105, como acabaste de dizer, Paulo, mais um momento desta nossa série dedicada à Segunda Guerra Mundial. Se quiserem entrar em contacto connosco, já sabem, é só enviar um e-mail para falandostoriapodcast@gmail.com. A edição de áudio é, como sempre, do nosso Marco António. Desta vez é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Era o que tu querias dizer. Ok, está bem. Estas decisões... E aí, precisamente... Por essa mesma altura, a resistência italiana declarou uma sublevação. Mas imagine. Imagina. E como é que decorreram então esses...